Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Redcast, o espaço onde empresários e líderes se conectam para falar sobre crescimento de negócios, sobre gestão, sobre inovação e hoje também sobre investimentos, que é um tema bastante interessante para nós que somos empresários e para quem também nos assiste. Eu gostaria de falar que para mim é um prazer ter o nosso convidado hoje aqui, né, que vai nos ajudar a desvendar esses segredos aí dos investimentos. Ele é um amigo, é um empresário. Hugo é formado em administração pela Universidade Estadual de Maringá, fundador da Perspective, escritório especializado em gestão de patrimônio e assessoria financeira, que é contratado do BTG Pactual. Hoje é o maior banco de investimentos da América Latina. Já possui 14 anos de experiência com assessoria de investimentos, é especialista em mercado de capital com ênfase em renda variável e trading. Depois a gente vai entender todas essas nomenclaturas aqui. Atua hoje como diretor de produtos e risco e é responsável hoje por 700 milhões de reais em custódia. Além disso, é professor de investimentos na pós-graduação da UNDB. E eu gostaria de receber aqui meu amigo Hugo Otani. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Moisés, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você no podcast da Rede, né? Moisés, você é um grande amigo, admiro muito você, a Rede, seus sócios, né? Abraço pro Léo, pro Diego, para todo o time da Rede. Legal. Hugo, nosso desafio aqui é um pouco interessante hoje, tá? É bastante interessante, na verdade. A gente tem aqui um desafio de ter uma amplitude, né, do ponto de vista de conhecimento, porque nossa audiência ela é mesclada, então, apesar da maioria dela ser de empresários, mas são de empresários que têm conhecimentos básicos relacionados a investimentos e de empresários que têm conhecimentos mais profundos, né, relacionados a esse mundo dos investimentos. Então, hoje o nosso papel aqui é passear em toda essa amplitude aqui para que aí todo mundo saia daqui ciente e sabendo, adquirindo conhecimento nessa área. Vou começar, Hugo, te perguntando, quebrando um pouco o gelo aqui, começar te perguntando como que você define hoje o que é mercado de capital? A gente falou algumas palavras aqui, mas basicamente o que é mercado de capital, se é mercado financeiro e como que a gente enxerga isso na nossa vida diária? Tá bom, é uma boa pergunta mesmo, né, para a gente se localizar, né? Onde estamos? Porque todo mundo fala muito desse termo, né, de mercado de capitais. Eu vou fazer aqui uma comparação, vou ficar mais simples, tá? Então, Perfeito. por exemplo, hoje o brasileiro, seja pessoa física ou pessoa jurídica, conhece muito o banco. Banco comercial, Certo. Itaú, Bradesco, Santander, né, uma Caixa, Banco Brasil, por aí vai. O banco, ele presta serviços, né, seja de investimento, seja de crédito. E aí o empresário, quando vai pegar um crédito no banco, ele está indo no mercado bancário, porque o Sim. banco usa o dinheiro dele, da tesouraria, o dinheiro dele, para poder emprestar, né, assumir o risco e tem o retorno também sobre esse empréstimo, esse é mercado bancário. Aí quando a gente fala de mercado de capitais, uma caixinha diferente de como uma empresa pode se financiar. Então Sim. vamos lá. Vamos supor que um empresário já tomou todo o crédito que ele tem o limite disponível nos bancos, Sim. tá? E aí ele pegou um baita de um projeto, um contrato internacional, vamos, um contrato de exploração de petróleo para a Europa e ele vai precisar investir 2 bilhões de reais no projeto dele. Ele já está tomado todo o limite, né? Está Perfeito. alavancado. E aí, onde é que ele pode ainda ter acesso a crédito? Através do mercado de capitais. Quem que é o mercado de capitais? Todos nós. Eu, você, quem está assistindo, pessoas físicas, pessoas jurídicas, outros bancos, fintechs, fundos de investimento, family offices, investidores internacionais, todo mundo, né? E eles são conectados através do de bolsas, né? Então, Sim. aqui no Brasil só existe uma bolsa que é a B3. B3, né? E aí, vamos lá, vou dar, agora vai ficar mais claro, talvez, para o dia a dia do investidor, então, do empresário e do Investidor. investidor. Então, você já deve ter ouvido falar de debentures, de CDBs, de Sim. CRI, CRAs, essa sopa de letrinhas, né, que nada mais são do que títulos de renda fixa. Esse título de renda fixa, o que que é? Você está investindo nesse título e esse título é o dinheiro está indo para uma empresa. Então, essa Certo. empresa que fechou o contrato é, no, na Europa, né, ela vai através do mercado de capitais, né, junto assessorado por um banco, né, de investimento, uma instituição que opera no Sim. mercado de capitais, e
estrutura essa dívida, esse título, como se fosse uma debênture, e Sim. leva isso para investidores, que aí, de novo, todos nós podemos investir. E aí pode ser R$ 1.000 de um, Sim. né, 100 milhões de outro, 500 milhões de outro, e por aí vai, até E completar. basicamente, em relação a essa parte da debênture, é uma empresa que ela coloca o potencial de crescimento que ela tem para o mercado avalia esse risco, né, que pode tomar em relação a ela e acaba emprestando o valor para ela em compensação de quê? Essa debênture seria o que que a empresa dá de compensação para o investidor? Perfeito. Materialmente falando, é o quê? Exatamente isso. Então, o investidor avalia, né, se faz Sim, sentido fazer o investimento. Esse investimento em debênture, por ser renda fixa, a nomenclatura é clara, é renda fixa. Então, a empresa ela sim, vai pagar esse dinheiro emprestado. Então, vamos entender o dinheiro emprestado como principal, né? perfeito, Ele vai devolver esse principal daqui X tempo. Se vai ser daqui 5 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, depende muito do projeto, o objetivo de captação perfeito. de recursos dessa empresa. E ela vai devolver esse principal lá no vencimento, ou ela pode devolver ao longo do tempo com amortizações. Ponto. E durante todo o tempo, esse saldo devedor, esse principal, é corrigido com juros. E esses Perfeito. juros também têm uma periodicidade de pagamento, seja mensal, trimestral, semestral, anual ou só no vencimento, né? Que a gente chama de bullet, né? Só no vencimento. Então, o investidor aí é flexível para a empresa, Sim, porque isso se adapta ao projeto, à necessidade de capital daquele momento, e também isso conecta com as premissas do investidor. Então, se faz sentido eu investir, emprestar o recurso para essa empresa, com esse fluxo, com essa taxa de juros, nessa periodicidade, então, ok, ele pode investir, como eu disse, a partir de R$ 1.000. Então, isso é perfeito. uma debênture. Então, o investidor, ele investe pensando, então, num retorno que ele já sabe todas as características, por isso é renda Não. fixa. Aproveitando esse gancho, antes de entrar na questão do mercado financeiro em si, o empresário médio ali que precisa, ele já está tomado de crédito lá no mercado, nos bancos, né? E ele precisa acessar o mercado de capital. Ele acessa o mercado de capital através de um banco de investimentos. Hoje no Brasil, quais seriam esses bancos de investimento? Para o pessoal saber. Correto. Né? Então, hoje, alguns bancos comerciais têm operação também de De banco de investimento. investimento, né? Que a gente chama que é a área de Investment Banking, ou IB, né? IB, Sim, Investment Banking, que é essa área que estrutura essa dívida, essa debênture, né? sim. Porque precisa ali toda uma estruturação, trazer advogados, registro na... O banco faz tudo isso. O empresário ele vai só gerar necessidade. Eu tenho essa Isso. necessidade e vai procurar. Então, toda essa estruturação ele não precisa se preocupar, porque vai ter uma equipe para poder rodar isso. Perfeito. Então, isso não é feito nível agência, no mercado Sim, bancário, entendeu? Que já tem um perfeito. produto de prateleira, que Ah, você já tem um perfeito. limite ali, né? Às É vezes o claro. comitê de decisão é ali local. Quando é um projeto mais estruturado, aí entra no mercado de capitais. Entendi. Então, uma das formas, né, completando essa diferença de bancário com o mercado de capitais, então, uma das formas para o empresário se financiar além do mercado bancário Uhum, é o mercado de capitais com dívida, né? perfeito. Outra forma dele trazer recursos para dentro do seu caixa é através de ações de capital próprio, de equity. Né? Perfeito. Ou seja, você pode lançar novas ações, trazer novos sócios que vão colocar o dinheiro no caixa da tua empresa. Só que Perfeito. ele não vai ter como devolução disso um título que vai dar juros para ele Isso. periodicamente, líquido e certo. E nem a devolução do capital. Ele é acionista. A diferença. Acionista não tem o dinheiro de volta, É, né? E ele vai correr o risco de isso. ganhar mais ou menos ou nada, Perfeito. né? E o risco ainda do principal dele investir, se der certo a empresa, vai multiplicar o patrimônio, Sim, se não der certo, infelizmente, desvaloriza. perfeito. E aí, então, essa é uma forma de você financiar, né? E um banco, né, que tem essa área de IB, faz também essa abertura de capital da empresa, que é o IPO, que é Sim, você abrir o capital na bolsa de valores e atrair investidores, né, acionistas como perfeito. capital próprio. Aqui no Maranhão, o Matheus fez isso, Sim. né? Aí tem Equatorial, tem a Vale e diversas empresas, né, que estão no Não Brasil sabia que a todo, mas Equatorial estava no. Equatorial também, Legal. né? Quando a gente, só para a gente finalizar esse tema, Hugo, mas quando eu falei lá, mercado de capitais e mercado financeiro, eu entendi claramente agora o que seria esse mercado de capitais. Ele está contido dentro do mercado financeiro? Isso, aí todos estão contidos no mercado financeiro. Entendi. Porque quando a gente fala assim, o mercado financeiro, mas é bom quando a gente dá nome e diz o que de fato é, né? Isso, Então, quem está nos assistindo, independentemente do tamanho, do porte da empresa ou do porte ou perfil de investidor, ele entende que ele está imerso no mercado financeiro. Se ele empresta ou se ele toma emprestado, ele está operando dentro do mercado financeiro.
Perfeito. Vou dar um exemplo. Você que está nos assistindo já deve ter investido no título chamado CDB, que é o Sim, Certificado de Depósito Bancário, que é um título de banco. sim, Então, o banco, ele não tá, o CDB não está no mercado de capitais, ele está no mercado bancário. perfeito. Só que o mercado de capitais e o mercado bancário estão no mercado financeiro. Entendi. Então, você está no mercado financeiro e pode investir no mercado bancário ou pode investir no mercado de capitais. Interessante isso aí. Como existe essa interação constante entre toma o dinheiro e empresta o dinheiro e vice-versa, existem alguns mecanismos de avaliação que na cabeça de muita gente é um pouco confuso. Então, por exemplo, a gente fala de score, né, é um deles, e Uhum. deve ter outros também. Quando a pessoa ela pretende tomar dinheiro, tá? Os bancos, eu acho que o mercado de capital também avalia o score, e tem mais algum outro fator que o mercado de capitais e os bancos avaliam para poder dizer qual é a classificação daquela, se é confiável emprestar dinheiro para aquela pessoa, para aquela empresa? Perfeito. Eu acho que, no fundo, a análise de crédito, tanto do banco quanto do mercado de capitais, vai ser parecida, porque no final, Sim, a finalidade, né, é a mesma, emprestar sim, dinheiro e você vai emprestar sempre conhecendo quem está do outro lado tomando o recurso. Mas o mercado de capitais, ele tem ainda mais flexibilidade. Então, por sim. exemplo, no banco, você vai pegar ali um crédito para a tua empresa de capital de giro. No máximo, o banco vai pedir ali um aval dos sócios. Legal. Não é uma operação estruturada, é para ser uma operação rápida, né? Agora, o mercado de capitais leva mais tempo, porque é uma operação mais estruturada. Eu não falei que é um projeto de 15 anos, o banco não empresta para 15 anos. Sim, Até porque a captação dele, o passivo, o dinheiro dele, ele tem que devolver antes de 15 anos. Então, ele não tem entendi. como captar com prazo máximo de 5 anos e se comprometer em emprestar um dinheiro para 15 e receber em O 15, banco entendeu? não vai fazer isso. Não, nem pode, eu É, super entendo, né? é, Infelizmente é isso que é o mercado sim, bancário. Só que aí quando você tem projetos de longo prazo, de infraestrutura, de sim, saneamento, de energia elétrica, que são tão vitais para o nosso país, são sim, projetos de longo prazo. E aí entendi. quem financia isso no longo prazo? Mercado de O mercado de capitais. capitais. E aí o mercado de capitais não é só o aval, ele vai Sim, olhar garantias reais, ele vai olhar fluxos até recebíveis futuros que ele pode ter com esse projeto ou de outros projetos. Ele pode criar uma conta, né, vinculada que todo o dinheiro sim, que cai nessa conta já primeiro paga, né, o investidor e é, fiança, né, sim. seguros. Então, ele vai olhar todos os instrumentos que podem conferir garantia para o investidor, né, para poder estruturar essa Legal. operação. Você falou aí de aval. Para quem não entende, aval é uma pessoa avalizando na pessoa física Isso, aquele crédito, né? perfeito. Ou a empresa ou outra pessoa receber aquele crédito, ela avaliza. Ó, eu garanto, entre aspas, é muito parecido com uma fiança. Isso. Seria uma fiança, Sim. né? Eu Uhum. garanto que esse crédito será pago, esse empréstimo foi tomado, ele será pago, e se não for pago, eu vou pagar, não é isso? Perfeito. O Pô, avalista é isso. Se pô, não pagava, alguém vai pagar. É o é, avalista. entendi. Normalmente, as operações, elas funcionam, você sabe uma média a maior parte delas, acho que por tamanho de operação, ela tem uma característica específica, né? Acho que valores menores é mais aval, valores maiores o banco já pede uma É, garantia real. isso é. Isso normalmente é. De acordo com o Sim, retorno risco, o tamanho da operação, naturalmente a operação maior vai precisar de mais garantias. tá. Hugo, eu quero voltar um pouquinho no tempo. A gente já começou falando de mercado de capitais, mercado financeiro, mas eu queria entender de você como que tu teve contato com o mercado de capitais e como que foi essa tua trajetória aí até hoje de ter um escritório aqui em São Luís de investimentos, né, dentro do mercado, que opera o mercado de capitais, opera também o mercado financeiro, né? Ou Uhum. não? Opera Sim. também, que é o banco misto, né? O Uhum. BTG. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse teu contato com o mercado financeiro e tua trajetória até hoje É. aqui. Isso é um pouco contra-intuitivo do brasileiro, né? Você lembra da época, né? Década de 80, 90, que o sonho e o sucesso era ser concursado do Banco Brasil, Sim, né? Então é, tinha esse negócio. Quem tá assistindo vai lembrar disso, né? E isso é o mercado bancário, sim, né? Só que isso predominou por muito tempo, né? Agora, vai de 2015 para cá, talvez, então nem tem nem 10 anos esse movimento do mercado de sim, capitais, né? Começou. Aí eu comecei lá em 2008, né? Então, sendo profissional no mercado de capitais, direto. Então, eu não sim, tive experiência em mercado bancário. foi direto. Só prestei serviço, tudo. Antes ainda de entrar, moleque na universidade, 17 anos, né? Estagiando, tudo, mas só. Mas assim, trabalho mesmo, mercado de capitais, que era o quê? Bolsa de valores. Então aí entra no Sim, meu currículo, né? Especialista em renda variável, sim, bolsa de valores, né? E trading, né? sim, Ou seja,
o que é negociado no mercado de capitais. Então, eu falei aqueles títulos de renda fixa, Sim, né? E títulos de ações. sim. Então, aquela compra e venda que a gente olha todo dia, subiu a bolsa tantos por cento, caiu tantos por cento. É o mercado de capitais negociando ações na bolsa. Perfeito. E foi aí que eu comecei. Então, eu comecei lá no mercado de capitais Sim. e depois eu vim para o mercado financeiro como um todo. Eu trabalhei no Itaú, trabalhei 3 anos no Itaú lá em 2009, tem um bom tempo. Para mim foi uma escola, porque realmente o mercado financeiro ele nos ensina muito. Mas eu acabei saindo. Eu falei, a escola deu certo, mas eu vou para outro ramo. E você continuou nessa trajetória. Hoje, fala um pouquinho, Hugo, como que foi essa trajetória até aqui? Você chegou no Maranhão e você abriu o escritório. Conta um pouquinho para quem está assistindo te conhecer também mais. Tá bom, tá bom. Foi uma jornada empreendedora, né? Então, desde jovem, então eu tive meu Sim, primeiro contato com o mercado de bolsa com 17 anos, sim, né? E ali eu comecei como investidor e me tornei profissional nessa área com 19 anos, sim. né? Então, eu tirei minha certificação, atuando como profissional dentro do mercado de capitais, principalmente em Perfeito. bolsa, né? E isso lá em Maringá, né? No Paraná, que eu nasci lá. Sim, Né? E aí, desejando empreender, né, juntamente com o André, meu sócio, a gente resolveu empreender e não seria lá em Maringá para não concorrer com os nossos amigos, são amigos até hoje. sim. Abraço lá pro Felipão, o pessoal, o Caião lá da SVN lá, Legal. né? E a gente falou, então vamos para outro lugar. A que lugar? Aí a gente teve que colocar o mapa do Brasil em cima da mesa, né? Sim, E espetando os lugares que a gente tinha interesse, dados por dados secundários, né? Ver as cidades que tinham sim, interesse, e São Luís era uma delas, só que tinham várias outras cidades. Aí falou, como é que a gente vai visitar tudo isso? Então, um mochilão. O que a gente sim, tinha de dinheiro era pouquíssimo, né? Eu tinha um golzinho preto, né? 1.0, sem ar-condicionado, direção hidráulica. A gente pegou isso nos auges dos 20 anos e rodamos o Brasil. sim, 9.000 quilômetros rodando o Brasil para conhecer todas essas cidades, os lugares, para decidir onde a gente ia montar o escritório. E aí decidimos por São Luís, e aí nasceu a Perspective, né? Então, o meu sim, escritório nasceu em 2011, então tem 13 anos, é o sim. tempo da rede, É né? dentro O daí. tempo da rede. E nasceu aqui em São Luís. Sim, Então, meu escritório é ludovicense, é maranhense com orgulho, legal. né? E aí, sempre a gente quis crescer bastante, também expandir e principalmente ir para São Paulo, né? E aí, graças a Deus, deu muito certo e a gente tá em São Paulo tem 7 anos de escritório Sim, lá também, né? perfeito. Mas tudo começou aqui. Tem as duas operações. Sim, Perfeito. O André morava aqui, né? Quando vocês fundaram. isso, o André, né, ele morou aqui Sim, durante 10 anos e aí depois mudou para São Paulo, né? A gente tem sim. escritório lá, casou lá, então ele tá lá. Abraço aí pro Legal. André. Hugo, você falou aí de 13 anos, né? 13, 14 anos. Como é que eu enxergo que você passou por alguns momentos interessantes aí da economia, brasileira. Como que você enxerga hoje, para quem está também nos assistindo, para que a gente possa compartilhar isso, o cenário econômico do Brasil? A gente está com a taxa Selic aí em 10,5, né, hoje. É Uhum. isso? 10,5, né? Isso, 10 mil. Em 10,5%. Ela vem caindo desde o início do ano. Aí, para quem não entende, taxa Selic é a taxa básica de juros de economia que não é que regula, mas influencia todas as outras operações. Então, quem tem um dinheiro investido lá no CDB, por exemplo, está recebendo mais ou menos de acordo com o aumento ou a redução da taxa Selic, que o Copom é quem faz isso. Eu lembro disso porque eu fiz a CPA É, 10 lá no perfeito, banco. perfeito. E aí, como é que você enxerga, Hugo, como você enxerga o cenário econômico brasileiro hoje, olhando para essas nuances da taxa Selic, do PIB, coisa que o empresário ele precisa, porque enquanto empresário a gente olha assim e a gente investe muito pela tendência. O Brasil está caminhando para que lugar? Uhum. Para que direção, né? Então, se a gente for conversar com um empresário hoje que está querendo fazer um investimento na empresa dele, que está fazendo isso, como que ele consegue fazer uma análise mais macro do cenário econômico atual? Perfeito. Esse é um ponto assim super estratégico, né, Sim, de nível de decisão de sócios mesmo, olhar o cenário macro. Por quê? Porque no nosso dia a dia das empresas, a gente está muito focado ali no micro. A gente é sim, especialista no micro, sabe tudo sobre a sua empresa, sobre o seu mercado, mas e o macro? Né? O macro é algo que a gente não é ensinado, né, e acaba meio que tomando decisões no escuro. Né? Mas então, o que que é esse macro? Macro é macroeconomia. Tá? E assim, é um negócio que parece de outro mundo, mas não, influencia diretamente a nossa tomada de decisão no micro, tá? sim, Dá um exemplo aqui. Sim, durante todo esse tempo, 2011 para cá, aqui no Brasil, a gente teve altos
bastantes mudanças de ciclo econômico, Sim, tanto para cima quanto para baixo, tá? E isso é natural do Brasil, né? É isso. Nós temos que acostumar com isso. sim, O empresário sabe disso. Agora, acho que o que é o principal indicador econômico que tem que ser observado pelos empresários? É a taxa de juros, tá? Inclusive, todos os investidores olham taxa de juros, e empresários devem olhar também a taxa de juros. É do Brasil e também dos Estados Unidos, tá? sim. Então, porque os Estados Unidos acaba balizando Por conta todas, do dólar. né, e o dólar, né? Todas as outras taxas de juros, né? As políticas Sim. monetárias dos outros bancos centrais. Então vamos lá. Estados Unidos finalmente está com um cenário, né, de redução de juros. Vai começar Sim. agora em setembro, dia 18 de setembro, vai ter o primeiro corte, tende, tá? Sim. A expectativa já é uma comunicação mais clara do Banco Central americano e vai começar a reduzir juros. E por que que isso é bom, tá? Vamos lá, quando o juro está mais alto lá nos Estados Unidos, o dinheiro do americano, ele fica aplicado no título público americano, rendendo 5% em dólar, super seguro e ok, bem rentável. E o dinheiro também do mundo todo vai para lá Vai e pra fica lá. lá parado. O que acontece quando o dinheiro fica parado? Ele não circula. Quando ele não circula, ele desaquece a economia, ele contrai a economia. As E pessoas aí estão comprando e vendendo, né? Nem não estão diminui, consumindo. diminui. E quando você tem oferta e demanda menor, o que acontece? A inflação diminui. Sim. E tua atividade Os econômica preços diminui. caem. Você segura a economia. Por isso que a política monetária, que é a política de juros, ela Sim. serve para isso, para você segurar a Regular. inflação. Beleza. Então, feito isso, os Estados Unidos conseguiu, né, segurar essa oferta e demanda, deu uma, na verdade, enxugando o excesso, tá? Os Estados Unidos Sim. estava muito em excesso. Deu uma enxugada e porque o juro estava alto. Ok. Agora deu uma enxugada, agora pode reduzir o juro. Então, reduzindo o juro, lembra todo aquele dinheiro que estava aplicado no título público americano, a 5%? Agora vai Sim. render menos, vai render 4,75, 4,5, 4, E já não 3,5. é tão atrativo para um grupo de pessoas, de Exato. investidores. Aí, naturalmente, esse dinheiro que vai começar a render menos, o investidor vai fazer uma realocação. Vai investir em outros ativos, outros investimentos. E aí, para onde que pode ir boa parte desse dinheiro? Para economia real, Isso para emergente. investir em empresas, em negócios, em ações, né, em ativos reais, talvez fazenda, e por aí vai. Sim. É economia real, né, que Perfeito. movimenta efetivamente a economia. E aí, parte desses recursos também vai vir para o Brasil, porque não vai ficar tudo nos Estados Unidos. Tudo Sim. tem um preço também, né, dos Sim. investimentos. Estados Unidos está, Brasil está mais barato. Não vou falar que Estados Unidos está caro. O Brasil está mais barato que Estados Unidos. Então, o dinheiro pode vir. O Brasil estar barato significa o preço do real e também o preço dos ativos no Brasil, tá? Quem tem dólar pode comprar mais barato qualquer ativo aqui no país. Exato. Tá? E também os próprios ativos, por exemplo, bolsa, a média de bolsa brasileira, a média de preço versus lucro, né? Ou seja, Hum. se você somar todo o lucro da empresa com o valor da empresa, você tem um múltiplo ali. Qual que é o Sim. múltiplo de média histórica? É 12. 12 Sim. vezes lucro, Sim. tá? A gente está no um desvio padrão para baixo, a gente está 9. Estados Unidos está um desvio padrão para Para cima cima. da média. Tá, então a gente está mais barato. Quando o investidor estrangeiro olha isso e fala, ó, então aqui tem uma oportunidade no Brasil, né? Então aí vem dinheiro para o Brasil. Então esse movimento que a gente vai entrar já no mês seguinte é muito positivo. Sim. Aí você começa a ver, pô, então eu como empresário, né, estava segurando por conta desse cenário mais incerto, agora está ficando mais claro. Talvez agora pode ser que entre mais recurso e tendo A mais dinheiro economia na gira, economia, gira. consumo. Então, é capaz de eu aproveitar esse momento, talvez investir mais na minha empresa, em contratação, em Sim. reforçar estoque, produção, né? Porque pode ter ali um cenário Um mais favorável. aquecimento do consumo e Porque o que vai gerar o micro ali no dia a sim, dia é o macro, né? É perfeito. dinheiro mesmo, é dinheiro vindo. É porque é interessante saber isso, Hugo, porque na cabeça de muito empresário ele não tem a dimensão do impacto que isso ocasiona no dia a dia do Sim, negócio. Isso é fato. Às vezes a gente tem um sentimento, a gente conversa com muitos empresários, a gente tem um sentimento de que, ah, não, mas esse mês está assim, então os últimos 2 meses está assim, quando na verdade é reflexo disso aí. Só isso. que o contrário, né, desse movimento que vai acontecer agora, pelo menos é o que se espera. Exato. Então, o empreendedor ter essa noção de que o macro ele impacta dessa forma, então, quanto mais dinheiro esteja circulando aqui dentro, mais ele vai ver o hábito de consumo da população e a economia vai girar. Consumindo mais, se produz mais,
tem mais contratação de emprego para produzir mais e aí a economia gira. É Perfeito. um pouco complexo, né? É. Porque não é simples você chegar lá e o Copom chega lá e vai ser tanto para negócio, porque tem muitas variáveis que estão influenciando. Ah, sem dúvida. Aí você falou do Copom, né, que é o Comitê de Política Sim, Monetária aqui do Brasil, quem define a taxa de juros, né, aqui sim, no Brasil. Então vamos lá, Estados Unidos, ele está reduzindo juros. Só que o Brasil, ele já vinha com uma redução de sim, juros. O Brasil já estava cortando juros antes dos Estados Unidos, tá? E deu uma parada no sim, 10,5% ao ano. Lembrando que a gente estava quase 14, tá? sim, Tava isso. 3,75. Então já cortou bem. A expectativa era que terminássemos esse ano na casa de 9,5%, 9%, Sim, em um dígito. Só que parou no meio do caminho a 10,5. Só que aí a inflação começou a dar um efeito ruim, querer voltar a subir, sim, tá? E aí tem motivos para isso, macro, né, gastos do governo, enfim, tá? A gente não precisa entrar nesse, sim, nesse detalhe para não alongar muito. Fato é que a projeção de inflação está um pouco mais alta para os próximos anos. Então, o que que o Banco Central ele fez? Tomou a decisão, pelo menos uma comunicação, porque ainda não foi decidido, né? De já talvez na próxima reunião, também em setembro, já de subir juros. E sim. talvez a gente termine a taxa de juros aqui no Brasil um pouco mais alto, talvez entre 11,5% e 12%, Em dezembro. já até Sim, dezembro. Então, assim, entendi. é rápido, né? É, Essa virada, é, assim. Só que, e por que que, aí você fala, poxa, então a gente vai ficar contracionista, né? Subir sim, juros é contracionista. sim, E a Bolsa disparou nesse mês de agosto, que aconteceu essa sim, expectativa. Mas o que se explica? É porque, vamos lá, a taxa de juros, é, a trajetória de juros no Brasil era uma trajetória de queda, sim, de redução mesmo, chegar ali no 9,5, 9, 8,5, quem sabe, né? Só que no meio do caminho tem apareceu um pouquinho, né, sim. contrário à inflação. Então, o que que vai fazer? Sobe um pouquinho de juros agora, para Hum, poder garantir, né, ter mais certeza de que o juro no futuro vai realmente continuar caindo. E o mercado entendeu isso. Falou, ok, essa decisão, esse remédio foi necessário agora, nessa dipirona para conter essa febre, mas o paciente, no futuro, vai estar saudável. É isso. Então, assim, aí quando o empresário ele olha isso, né? Porque o empresário sim, brasileiro, né? Ele olha, puxa, mas vai aumentar a Selic agora, isso é ruim. Não, calma. O mercado está enxergando, inclusive os estrangeiros, porque a gente teve uma entrada de recurso estrangeiro enorme aqui sim, no Brasil, que nem começou ainda a queda de juros lá, tá? Então vai começar, provavelmente, uma entrada de fluxo de estrangeiro muito bom aqui no Brasil. Então não se assuste, empresário. Tá? sim, Essa alta de sim. juros de agora na Selic é curto prazo necessário, né, para poder fazer frente e garantir um juro mais baixo no futuro. E juro Perfeito. mais baixo no futuro, né, como eu disse, aquece a economia. E também fica mais barato para você, empresário, tomar crédito, né? Hugo, dentro desse contexto que você tá falando aí, eu queria que tu colocasse o chapéu do empresário agora. Vamos lá. Hoje, na perspectiva, como é que vocês, avaliando conhecedores do mercado financeiro e mercado de capitais, como é que você e o André lá tomam decisões de investimentos no negócio de vocês, na economia real de Uhum. vocês, né? Como é que vocês tomam decisões? Quais são as variáveis que vocês levam em consideração, especialmente falando de mercado financeiro, né? Para tomar decisões de investimento, de expansão, empresário que está aqui no momento de eu preciso expandir meu negócio, mas eu não sei se realmente faz sentido. Existe alguma coisa que vocês, algum modelo que vocês adotam para poder tomar esse tipo de decisão? A ferramenta é o planejamento estratégico, Sim, né? Tudo começa no sim, planejamento estratégico do ano, quais áreas estratégicas a gente vai expandir, qual a gente vai dar uma segurada, né? E aí isso desdobra para todas as outras áreas, né? O meu negócio da Perspect é pessoas, é serviço. sim, Então, naturalmente, essa vertente pessoas é algo que vai estar a maior parte do meu investimento do ano, em sim, contratação, em capacitação, né, em formação de mais pessoas, e por aí vai, tá? E tudo assim, a gente tem ali alguns cálculos de taxa de retorno disso. Então a gente sim, tem uma expectativa de retorno que tem que ter esse capital. Pra você ter uma ideia, né? O nosso, ele é um pouquinho mais alto porque a gente é uma empresa menor se comparado com o BTG, tá? sim, Vamos lá. Então o BTG tem como meta de taxa de retorno sobre o capital próprio, TIR, né? De 20% ao ano, do tamanho de uma empresa bilionária. Pra você ter uma ideia. hum, Aí eu pergunto, será que o empresário ele faz essa conta de quanto que ele tem que ter de taxa interna de retorno do capital dele? É importante, né, sim, fazer essa conta.
né? Porque às vezes só olha a última linha, o lucro, né? Mas É, lucro absoluto é é. absoluto, né? Às vezes olha a margem, mas e o retorno Para sobre ali no capital? lucro bruto, deixa de olhar as outras É, coisas. entendeu? Não, então a gente olha os nossos números sim. Legal. Eu acho que vocês atendem lá algo muitos empresários, né? Que são na PF, eles são investidores na PF, mas também são empresários. Como que é o perfil desse investidor que também é empresário? Porque um dos dilemas dos investidores e aí a gente falou um pouquinho sobre questão de taxa Selic e tudo mais, eu deixo o meu capital aplicado, eu pego meu capital e coloco no meu negócio. Isso é um dilema de boa parte dos empresários. Como que você enxerga lá o perfil desses empresários que também são investidores na pessoa física? Como que normalmente eles alocam esse mix, né? A parte é para a empresa, dentro da assessoria que vocês fazem, vocês acabam entrando muito no detalhe ali do dia a dia, da vida do empresário financeira. Então, como que normalmente eles tomam essa decisão? Perfeito. É curioso porque é muito relativo é perfil. E eu vou tentar Sim, enquadrar em alguns perfis, tá? legal. Ó, vou dar um Vamos falar de perfil perfil aqui também. completamente oposto do empresário, Sim, tá? Porque o empresário, adianto, é um perfil de profissional dinâmico e ele sim, precisa utilizar o tempo dele, o esforço dele, todos os recursos que ele tem, inclusive financeiros, para o negócio dele. Ponto. sim, Aí você tem um outro lado, já alguém que já construiu patrimônio, por exemplo, um sim, funcionário público construiu patrimônio com disciplina, né? sim, Sem mais nem menos, muita volatilidade ali de perfeito. aplicações, ou mantendo constante, né? Então, ele vai manter esse patrimônio lá no longo prazo. Sim, Ele também não empreende, ele não precisa tirar o dinheiro, ele não vai querer comprar outra casa que ele já tenha dele, né? E por aí vai. Então, ele tem pouca necessidade do capital dele e ele vai precisar desse capital somente mais lá na frente, sim, talvez para uma aposentadoria, para ele viver de renda. Né? Porque ele vai se aposentar na profissão dele, né, no trabalho, e vai ter que ter outra renda em perfeito. substituição, e é o patrimônio que ele formou ao longo da vida. Esse é um perfil. O empresário, eu diria que está do outro lado, do Sim, oposto. Então, dito isso, o empresário, como é que é ele no dia a dia de investimentos no mercado financeiro? E eu sempre oriento isso, tá? Os sim, nossos clientes que são empresários, ou até mesmo ele é empreendedor, não precisa ser só empresário, é empreendedor, perfeito. né? Porque o empreendedor vê oportunidade, Isso. seja no mercado imobiliário, seja no digital, seja, né, na economia real, ele vai ver No oportunidade. financeiro, E quando você vê oportunidade, Moisés, o que que você precisa ali na hora? Dinheiro, né? Você precisa de dinheiro. entendi, Então, liquidez nesse caso é rei. Porque quem tem entendi, liquidez, dinheiro disponível, por exemplo, para comprar uma oportunidade, veio quem é investidor de imóvel, por exemplo, veio uma oportunidade imobiliária ali na hora. Só que se você não pegar hoje, alguém vai pegar. Então você entendi. precisa de dinheiro, né? Então o que que a gente orienta nos investimentos nesse caso? Priorize segurança e liquidez. Sim, Naturalmente, tua rentabilidade vai ser menor. perfeito. Então, no mercado financeiro, tua renta não vai ser o lugar que você vai mais rentabilizar teu capital, mas onde é Sim, que você vai estar mais seguro e mais líquido. Aí você faz o teu negócio entendi, lá no mercado onde que você gosta de operar, faz lucro, depois você volta, entendi. entendeu? Normalmente esse é o movimento que É o acontece. movimento. Sim. Então a gente entende isso muito bem, porque E- nós somos empresários Eles também. tomam risco lá no mercado e aí vem para cá para um porto seguro para Exato, colocar exato. Aí agora preservar o tem patrimônio. uma curiosidade, sabia? Olha só que engraçado. É, somos, né, pessoa física e Sim, sócios tomadores de decisão da sim, UAPJ, né? sim. Mas é a mesma pessoa, É, concorda? Só que a tomada de decisão é para conta do diferente. CNPJ, para conta da pessoa física é completamente diferente. É, Por quê? Vamos lá, porque do CNPJ você prioriza a segurança e liquidez. É o dinheiro da empresa. sim, E a empresa precisa desse dinheiro para fazer a atividade fim dela, sim. né? Na pessoa física, o dinheiro que já está na pessoa física, você não vai investir de novo no teu negócio. Na verdade, você já tirou dele, né? Você já tirou do teu negócio. Então, isso é para o teu planejamento como pessoa física, talvez para uma aposentadoria, né? Para você Sim, viver de renda, enfim, ou para fazer outros negócios. Então, é outro perfil. sim. Normalmente é assim. É engraçado isso, né? A mesma É. pessoa que está sendo super arrojada na conta pessoa física, comprando e vendendo ações, na pessoa jurídica está investindo só em título público federal, CDB, com liquidez Eu imediata. lá na perspectiva tem muito empresário que faz esse tipo de movimento. Aqui o perfil é esse mesmo. É esse. É esse. A nossa maior base de Sim, clientes, né, é de empresários e médicos, profissionais liberais médicos. legal. Entendi. Legal. É, a gente fala, eu coloquei aqui na pauta também para a gente falar um pouquinho sobre diversificação.
É porque esse empresário que ele investe, ele pega lá o capital, ele cresceu ali o capital dele com a empresa, ele multiplicou e ele tira uma parte ali, que normalmente são os dividendos, né? Ele pega ali e leva para a pessoa física para o investimento. E como que é o comportamento dele em relação à diversificação? As nossas avós, né? Os avós falam assim: olha, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso é uma praxe do mercado financeiro, né? Isso aí todo mundo já nasce sabendo. Mas na prática, a gente vai falar aqui sobre perfis. Eu não sei como é que você conseguiria falar sem entrar nos perfis, mas se puder entrar logo, a gente já entra. Como que funciona na prática a questão da diversificação, para quem Tá, está nos ouvindo? tá bom. Sem falar de perfil, depois a gente entra Sim, nisso, tá? beleza. Então, assim, diversificação sim, é importante, porque senão você concentra tudo, né? É tudo ou nada. Por exemplo, vou investir 100% do meu dinheiro num ativo só específico. Sim, Ou seja, se esse ativo der ruim, ou der boa, se deu 100% bom, 100% ruim, né? Aí quando você divide em dois, aí se um der boa, outro der ruim, foi 50%. Divide em três, sim, 33%, divide em quatro, 25%, divide em cinco, 20%. E aí você vai diversificando, né? Então, sim, assim, isso é matematicamente sim, provado, né? Que tem uma curva ótima também de diversificação. Se você extrapolar também, fazer mais do que a curva ótima, também fica ruim, sim, porque você prejudica o retorno. Você não ganha em diminuição de risco e perde em retorno, sim. né? Então tem uma curva ótima. E aí isso nos embasa, sabendo disso, a nossa metodologia de direcionamento de alocação. Então a gente tem uma metodologia de que a gente orienta os nossos clientes na alocação. É interessante o que você está falando, porque quando a gente olha para o empresário, tira um pouco o investidor, olha para o empresário, é um dilema de muitos empresários, mas que esse fator de diversificação ele está embutido dentro do cenário empreendedor mesmo. Por quê? Tem uma empresa que está lá, ela colocou um produto no mercado, e existe um conceito de gestão que chama produto market fit, que é você validar aquele produto quando ele chegou num ponto ótimo. Aí você sim, você vai preservar ele ali, mas aí você pode abrir espaço para colocar um outro produto no mercado e aí entraria a diversificação também, né? Mas esse é um ponto interessante porque o conceito de diversificação, tanto nos investimentos, é o mesmo também quando a gente olha para a gestão do negócio. Seja um produto ou serviço, eu estou atendendo um segmento de um perfil de cliente e eu preciso atender outro perfil. O que é recomendado do ponto de vista de gestão? É que ele consiga maturar esse primeiro perfil, entender exatamente as dores, entregar o produto de forma que seja realmente que agregue valor na vida daquele segmento de clientes, né, daquele perfil de clientes, para que depois ele vá para o outro, porque senão ele não vai fazer nenhum dos dois juntos, nenhum dos dois certo, né? É Perfeito. interessante essa questão da diversificação. Hugo, aqui eu trouxe uma dinâmica para a gente fazer, bem interessante, tá? Vamos lá. É um exercício para ajudar quem está nos assistindo a entenderem como que os diferentes perfis de empresários eles podem tomar decisões diferentes no quesito investimento. Então, eu vou apresentar aqui três cenários, né, empresariais distintos, e aí, de uma forma, não dá para ser assertivo, muito ajustado, mas pelo menos um direcionamento a gente vai ter. Então imagina lá que o empresário conservador, ele tem uma empresa familiar, tá? É bem estabelecido, o negócio dele já é lucrativo, mas ele evita riscos e prefere manter uma certa estabilidade, certo? Recentemente ele acumulou uma reserva de capital e está pensando em como investir esse dinheiro. Então ele tem um capital lá guardado no negócio dele. Ele não quer comprometer a segurança financeira da empresa dele, mas ao mesmo tempo ele não quer deixar aquele dinheiro parado. Que tipo de estratégia de investimento você recomendaria para esse perfil de empresário? Boa. Vamos imaginar, então vamos fazer esse exercício, né? Talvez esse empresário seja talvez o dono de uma franquia, um franqueado, Sim, né? Mais pode ser. conservador, né? É, Mais seguro, tudo, e ao longo do tempo ele foi acumulando um caixa, né? Um recurso dentro da empresa, sim, né? Aí tá. Aí, nesse caso, o que que eu já entendo o perfil mais sim. conservador dele, tanto na área empresarial, talvez isso leve também para a área pessoal, pessoa física. Perfeito. Mas isso, um questionário, uma conversa, uma entrevista, a gente consegue confirmar, mas dá Sim, indícios que sim. Vamos partir que seja, né? Da premissa que seja mais conservador. Aí, o, aí tem que ser a pergunta: o que você planeja para o futuro desse recurso? sim. É investir na tua empresa, comprar uma nova franquia, ou você quer deixar na pessoa física para qual objetivo? Entendeu? Aí Sim. qual objetivo que seria? Pra- Pelo perfil aqui, é um empresário, uma empresária que já pegou essa grana da empresa
certamente ele não vai voltar a investir na empresa, ele Então, quer ali manter um certo nível de preservação de capital. então pronto, aí a gente montaria para a pessoa física, então, uma carteira de investimentos conservadora, né? Que é conservadora, que eh, não vai admitir meses negativos, por exemplo. Se Sim. acontecer, vai ser num caso muito Atípico. raro, tipo pandemia, tipo crise de 2008, que até título público Caiu. caiu. É incrível isso, né? Mas é disfuncional no curto Perfeito. prazo, né? Como ele não é um investidor de curto prazo, então para ele não vai fazer diferença. O que perdeu agora, ele ganha em dobro na outra, entendeu? Entendi. Corrige. Uma coisa compensa a outra com o tempo. Por isso que dizem que o tempo é amigo do investidor, né? Sim. Então, quanto ele tende a ter mais retornos no longo prazo, porque no longo prazo Perfeito. você suaviza os efeitos de curto prazo. Pois bem, então esse vai ser uma carteira conservadora de longo prazo, a maior parte. O que é o nosso direcionamento para um perfil conservador Sim. de investimentos? É praticamente 90% em renda fixa. 90%. Praticamente 90% em renda fixa. O que vai ter um pouquinho ali em fundos multimercados e um pouquinho, talvez 2% em ações, se ele quiser ainda. Sim. Colocar um pezinho. Se ele, né, sentir falar, ai, Hugo, meu Deus do céu, não tem, não, Tem um pavor. tudo bem, sem Aí não problemas. faz. Não faz. Entendi. Legal. Tá? Beleza. Agora, se a gente for falar de um empresário moderado, ele tem um negócio de médio porte, está crescendo, na verdade, de forma estável. Então, ele vem ao longo do tempo crescendo organicamente, ele não dá aqueles saltos, mas ele vem crescendo constantemente. Ele já tem uma reserva financeira considerável, está aberto a explorar novas oportunidades. Tá? Desde que os riscos ali para ele sejam calculados. Então, ele tem uma certa aptidão ao risco. Dentro desse contexto, o que, que seria interessante para ele? Tá. Aí você viu que eu não falei de reserva de segurança no primeiro, você Sim, reparou? É sim. porque ele já tem um perfil mais conservador e provavelmente ele já tem a Perfeito. reserva dele. Já entendi. Esse perfil mais moderado, que é esse caso, o segundo, ele já talvez tenha que ter, que ele é muito dinâmico, ele tem que ter uma reserva de Sim, segurança. Por quê? Porque como ele é dinâmico, pode ser que tenha meses muito bons na empresa e meses ruins na empresa. sim, E meses não, né? Tempo, porque pode sim, ser, né? Anos, imagina. O que que isso pode impactar na pessoa física dele? Ruim, né? Talvez ele tenha que vender ativos, se descapitalizar totalmente. E o padrão de vida? Os sim, boletos que chegam sim, na vida de todo mundo, como é que paga? sim, Colégio das crianças, né? sim. Dinheiro dedicado. Eles precisam de reserva de segurança. Então, quanto mais incerto, mais volátil, mais exposto ao risco é o investidor ou o empresário, ele precisa ter ali uma reserva de segurança. E não só na pessoa física, né? A empresa também precisa ter um Sim, caixa, né, que suporte o período cíclico, né? Então, sim, por exemplo, o que eu tenho alinhado com o André, a gente vai ter um ano de caixa na nossa empresa, perfeito. dinheiro aplicado em renda fixa. Sim, Né? Fala, pô, mas vocês não lidam com investimento? Sim, eu lido, mas eu sou empresário, então sim, essa decisão sim, é empresarial. perfeito. Lembra, na física é outra. Eu não ia deixar um ano de dinheiro parado, né? Eu posso deixar 6 meses na Sim. minha física, né? Mas aí tem isso. Que Então, cubra os custos mensais ali. exato, exato, né? Então, assim, para esse investidor, aí você quer que eu dê o direcionamento de investimento para a pessoa física ou para a empresa? Aí acho que seria para pessoa Para física. pessoa física. É, Tá, esse vai ser moderado mesmo. sim, Esse, como ele gosta, ele é mais dinâmico, provavelmente ele gosta de estudar mais, sim, sim. buscar novas oportunidades. Esse vai ter um pezinho um pouco mais ali em talvez em renda variável e talvez diversificação geográfica também. Não só Brasil, Não só mas olhar um Brasil. pouquinho Estados Unidos, né? Olhar alguns outros fundos de investimento que tenham teses mais sofisticadas. Eu acho que vai ficar por aí, ele vai ficar satisfeito. Perfeito, show. Um outro cenário, Hugo, é o empresário arrojado, né? É interessante que os mesmos perfis para investidor, eu entendo que são perfis para empresário também. Tem aquele empresário bem conservador, tem um moderado e agora o arrojado. Ele é inovador, sempre busca oportunidades, ele não tem medo de assumir grandes riscos se houver potencial de alto retorno, né? Seu negócio já é lucrativo e ele está sempre procurando a próxima grande coisa, o próximo grande projeto, a próxima grande conquista. Como é que você orienta esse empresário em termos de investimentos? Pronto. Então é isso. Esse investidor agora vai falar da empresa e da pessoa física. Isso, Os dois perfeito. vão ser arrojados, né? É, Sim. É, na pessoa física dele, sim, ótimo. Ele vai querer buscar o maior retorno possível. Ele, desde que ele entenda isso, tá? Ele sim, tem que entender, tem que estudar, porque se o investidor não entende, ele não deve ir tomar risco. perfeito. Por quê? Porque é muito bom você ganhar dinheiro sem saber. E é muito ruim você perder dinheiro sem Sem saber. saber.
Então você tem que estar ciente do que está acontecendo. É o nosso Sim, trabalho também perfeito. educacional de orientar, né? Só que a gente é muito. A ponta mais conservadora da relação é a gente, como Sim, profissional. A gente vai aos poucos, vai sentindo, vai entendendo, né? Aos poucos. Se perfeito. chegou lá num ponto e já, não é para mim esse tipo de investimento, né? A Sim, gente percebe e para por ali ou vai recuando. E vai aos poucos de novo, education, né? Então é uma sim, jornada de longuíssimo prazo. Então, na pessoa física dele, a gente vai construindo essa, né, jornada e sempre buscando sofisticação, né? sim, Investimentos diferenciados, né? Para ele. E na PJ, esse mesmo investidor que é arrojado, na PJ ele vai ser super conservador, porque ele vai sim, ter liquidez. sim, Ele não é arrojado na empresa dele, não sim, gosta de olhar novos mercados, tendências, talvez tecnologia, sim. né, que é muito rápido. Ele vai precisar de dinheiro, talvez ele já tenha que ter. Liquidez para poder. Então ele vai precisar de liquidez. E também não só na parte de investimentos ter essa liquidez, mas ele vai ter limites de crédito também aprovados, porque Sim. provavelmente ele vai Isso precisar. que eu ia perguntar. Normalmente é um cara alavancado também, né? Ele Alavancado. tá disposto a alavancar o Ele vai negócio. usar todos os recursos que ele tem, capital próprio, capital de terceiro, ele tem que ter na mão dele para tomar a decisão para comprar o negócio no dia seguinte, Entendi. provavelmente, né? Perfeito. É. A nossa ideia aqui com essa dinâmica era trazer aqui os três perfis para quem está nos assistindo se identificar e entender mais ou menos aquele direcionamento que pode atuar. Não, bacana, viu? Muito legal essa dinâmica. Hugo, em relação a agora Hugo, pessoa física, eu trouxe aqui também um jogo de palavras. E eu queria saber do Hugo, pessoa física, o que é que você considera aqui que faz sentido para você? Renda fixa ou renda variável? Tem que escolher um só, É, renda variável. renda variável. Por quê? Potencial de ganho maior, Tá. né? E tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Renda fixa também dá para ganhar como renda variável, tá? Porque tem Sim. renda fixa que Os oscila fundos, né? também. São os Pode fundos? ser, dependendo do título Sim. de renda fixa, ele oscila e dá para ganhar muito dinheiro também. Tipo assim, Sim. ganhar 20, 30% no ano em renda fixa. Ah, mas Hugo, a Selic tá 10% o ano. Sim, mas lembra, tem preços. Então, Sim. renda fixa tem preço e você pode comprar renda fixa muito barato e vender muito mais caro. E essa Esse seria o diferença de mercado de ganho, opções, não? não, Não? renda fixa É renda mesmo, fixa. título de renda fixa mesmo. Entendeu? Então só precisa ter um conhecimento de como Sim. operar. Então gosto muito dessa parte de renda fixa, mas Sim. por conta do potencial de ganho. Aí a tua Sim. pergunta é: renda variável ou renda fixa? Então renda variável porque também tem um Tá. potencial muito maior de ganho do que a renda fixa. Tá. Câmbio ou cripto? Cripto, Cripto? cripto. Por quê? O câmbio, ele é tradicional, né? Sim. Muitas variáveis macroeconômicas influenciam ele. E cripto, ele tem a característica do descentralizado, né? Sim. Enfim, só que tem muitas oportunidades em cripto Sim. que é mais micro do que macro. O que que é o micro? Então, por exemplo, se você tem, além, tirando o Bitcoin, né, Ethereum, já as 20 consolidadas, né, Sim. as principais, mas se você ir para o pelotão do meio, aí não Sim. precisa ir lá pro último, né, Sim. que é, É muito arriscado. é memes, Sim. coins, vai no meio, É. né? Você tem muita coisa boa ali, muito Sim. projeto bom, Sim. né? Que é micro. Vamos dizer, vou fazer aqui um novo blockchain aqui, né? Super tecnológico e diferenciado. Sim. Pô, faz sentido isso aí, né? Então, essa é uma tese micro. Sim. E isso pode ser um crescimento exponencial. Então, por isso o cripto. Legal. Aí você tem os maiores também que dá para você ir, né, fazendo reserva de valor como se fosse fazer num dólar, por exemplo. Eu gosto, acho legal. Apesar de não acompanhar muito, sabia? É. Eu não consigo. Por quê? Porque eu fiz ali um estudo e eu vejo assim, por quê, né? Porque os jovens, principalmente os jovens, né? Ali, vai, a galerinha até 25 anos, 25 para baixo, né? Só fala de cripto. Mas eu Sim. entendo. Porque a geração deles só fala de cripto. Nasceu já. Assim como a nossa geração aqui, né? A gente fala muito também já de mercado de ações, Sim. renda fixa. A geração passada dos nossos pais só fala de imóveis. A Isso. geração dos avós talvez era o quê? É poupança, É. terra, né? Sim. E ok, então é geração a geração. E eu Sim. respeito, né, Sim. as opiniões de cada um. Mas eu ouço muito também, então eu aprendo muito com os jovens na parte de Sim. É. criptomoeda, né? Aí eu fui estudar, eles perguntaram, Hugo, o que você acha? Eu falei, caramba,
eu até me senti mal porque eu não estava estudando tanto, né? Aí eu fui entender o tamanho desse mercado. Então Sim. vamos lá, eu listei as maiores 100 Uhum. criptomoedas e deu ali um volume de 2,5 tri de dólares. Tá? É grande, 2,5 tri é um mercado grande. É praticamente o mercado da prata no mundo, Sim. tá? Só que aí eu fui estudar o mercado de ações. Qual que era o tamanho das 100 maiores empresas? Aí deu quase uns 40 e tantos, quase 50 tri. Então, assim, criptomoedas é praticamente 5% do tamanho se comparado ao mercado de ações. Então, eu tenho que dedicar 95% do meu tempo em mercado de ações e 5% em cripto. Entendeu? Cripto não é investimento. Hein? Essa afirmação é correta? Que não é um Cripto não investimento? é investimento. Sim e não, tá? Eu acho que é mais sim que não é um investimento, tá? Por quê? Porque tem que gerar valor, né? O Sim, investimento, ele tem que gerar valor. O que é gerar valor? Por exemplo, você investir em ações, você está investindo em empresa, a empresa sim, cria valor, isso. gera lucro, cria Sim, valor, né? Uma moeda não cria valor, né? Ela não gera lucro. sim. Você ganha só por movimentação de Pela preço. Isso é oscilação. especulação. Então, Perfeito. isso não agrega valor para a economia. Então é mais uma reserva de capital que você deixa Reserva de ali para. capital. E naturalmente um percentual pequeno, dependendo do perfil do investidor, um percentual pequeno lá Perfeito, do perfeito. mix dele. A gente recomenda ali um percentual pequeno, os perfis dos nossos clientes nas carteiras. Hugo, investimentos na PF ou na PJ? Ah, é para escolher? É, PF, PF. PF. Ativos nacionais ou internacionais? Eu gosto muito dos nacionais. Eu vejo que tem É, muita oportunidade aqui. não é visto ainda, né? É. Tesouro direto ou poupança? Putz, pensando direto, essa não tem nem. Liquidez ou rentabilidade? Então, aí é duro, né? Porque você tem o chapéu de empresário e o É, chapéu de investidor. Ó, pro na PF. meu Ah, momento, PF é rentabilidade. sim, Rentabilidade. beleza. Empresas de valor ou empresas de crescimento? Meu perfil, tá? Sim. Meu perfil. Empresas de valor. Aí explica agora o que é empresas de valor Vamos lá, e o que é empresa né? de crescimento. É, vamos lá, empresa de valor, vou dar exemplo, tá? Uma empresa que já cresceu muito e já está consolidada no seu mercado. É o Sim, líder, domina, é, por exemplo, os bancos. Um Itaú, um Bradesco, né? São empresas de valor porque são as líderes do mercado, não tem muito para onde crescer, mas também não vai fundar arruinar. bruscamente. Não vai, né? É um transatlântico. O lado empresas de crescimento são empresas normalmente, né, menores ou estão num segmento no mercado de grande crescimento, né? Sim, Eu vou dar um exemplo que é setor grande emergentes. e ao mesmo tempo no mercado de crescimento é a Nvidia. Sim. A Nvidia é gigantesca, né? As de tecnologia, a Apple, a Microsoft, mas tem, Inclusive caiu agora, né? caiu, Caiu bastante. teve um resultado que não foi tão Sim. bom assim, né? Aí o mercado, lógico, penaliza, mas também subiu trocentos por cento, Sim, né? Uns 400%, caiu 5, 10, né? É volátil, sim. volátil. Por isso é crescimento, né? Então o mercado está pagando um crescimento enorme da Nvidia. E tudo bem, isso é crescimento, tá? Mas eu poderia citar outras empresas de crescimento, normalmente são aquelas empresas menores, né, Sim. que ainda estão ganhando share, né, espaço no mercado delas, no segmento delas, talvez estão buscando ali fusões e aquisições. Você viu que a tese é diferente, É, né? é. Empresa maior, ela já não tem muito para onde ir, nem para cima nem para baixo. A empresa menor pode acontecer um monte de coisa com ela, né? De crescer muito rápido ou não, né? Se você Dá errado. trazer para o mundo empresarial, a empresa de valor seria uma franquia que já tem um modelo definido, você sabe que é aquilo ali, já tem uma certa Uhum. rentabilidade. E empresa de crescimento é alguém que está emergindo ali, colocou o negócio, tem potencial de crescer absurdamente rápido, mas que o risco também é maior, né? Perfeito. Aí você perguntou, né? A tua pergunta é uma resposta só, né? É, Eu disse valor. Mas não significa que toda a carteira tem que ser 100% valor, sim, 100% sim, crescimento. Não, ela tem uma perfeito. diversificação. Normalmente 2/3 de valor, 1/3 de crescimento, ou 75, 25%. Depende do perfil também. Quem Depende é do mais perfil. conservador vai É, mais para valor, né? e às vezes do momento, tá? Por exemplo, Sim, no momento de juros elevados, quem perde mais? Tá? As duas perdem, tá? As sim, empresas perdem, porque, de novo, o crédito fica mais caro, a sim. economia contrai, as duas perdem. Mas quem que você acha que perde mais? Ah, Crescimento, então, é de crescimento, porque o custo dela, ela não tem muito acesso a capital, perfeito. fica mais caro, né? Fica mais difícil concorrer com quem tem grana, né? Com uma Sim, maior. Então, aí o cenário macro, né? Que a gente estava sim. dizendo aqui, é importante nessa tomada de decisão empresarial e de investimentos.
Então, aí normalmente a gente fica mais em empresa de valor. E como no Brasil, historicamente, a taxa de juros é mais alta, então eu acho que eu fui moldado. Ó, isso é histórico, Sim, isso é experiência, né? Assim que eu tive. É meu viés, né? sim. Então, naturalmente, eu tendo para empresa mais de valor. Mas se você perguntar para um jovem que não viveu as crises, né, que a gente tem, ele vai preferir crescimento. Vai tomar É mais perfil. risco. É, É perfil. Que perfil está ligado ao que você viveu de sim, experiências, exato. né? Tem gente que teve, por exemplo, 2008, Sim, né? Aquele boom entre 2002 e 2008 que a bolsa assim subiu muito, né? Muito forte. As ações multiplicaram 4, 5 sim, vezes o valor e pessoas entraram nesse investimento e acabaram entrando na máxima histórica em 2008. sim. E depois veio a crise. Então comprou o preço de uma ação, por exemplo, de Petro a R$ 40 e aquilo foi para R$ 20, perdeu Legal. metade do patrimônio e foi se desfazendo, vendendo para evitar perder mais, né? Enfim, e ficou traumatizado com aquilo. E eu entendo, né? Quando a gente vai conversar e mostra, né, o cenário, que Sim, um cenário está favorável para ações agora, a gente está gravando isso em agosto de 2024, né? Faz sentido, mas eu entendo, pô, eu tive um problema no passado, então a gente conversa, entende e vai com calma. E deixa sim. muita vontade o investidor. Se ele quiser seguir, ele segue, se não quiser, tudo bem também. Tá? A gente Entendi. busca talvez outro veículo que também ganhe com uma queda de juros, entendeu? Por Sim, exemplo, aquela renda fixa que sim, pode ganhar com a queda de juros e fazer 30% em renda sim. fixa, entendeu? Então a gente vai adaptando. Então, assim, Interessante. super personalizado. Show. Hugo, a gente está caminhando para o final, mas tem aqui algumas dúvidas. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram também. Selecionei algumas perguntas aqui, mas eu vou começar aqui pelo pessoal do YouTube que está acompanhando a gente, tá? Uma das perguntas aqui é: o investimento na PJ via fundo não teria os benefícios da isenção do imposto de renda no ganho de capital? Perfeito. Teria ou não? A tua pergunta PJ ou PF, né? Eu É, falei a PF, porque também tem essa sim. vantagem de isenção de imposto de renda dependendo de investimentos, tá? Ainda tem benefícios No com caso, se for fisco. PJ. Então, a IPJ não tem Ah, PJ que benefício. não tem. PF Entendi. tem. Se puder escolher, e é uma pergunta, tá? Normalmente chega para os Sim, clientes que tem holding, sabe? Eu vi isso, Hugo, é melhor na PF ou na PJ? Aí eu falei, qual é melhor para você? Ele falou, tanto faz, então faz na PF. entendi. Tá? Aí, nesse caso, PJ é porque tem vários investimentos. Na verdade, PJ é tudo tributado, tá? Mas não tem nada nesse país que Sim. beneficie PJ. Não tem, É. tá? Eu costumo dizer que o governo, o Estado, quando chega lá no momento, ele impede o crescimento, os próximos ciclos de crescimento do empresário. É um negócio assim surreal. Mas o empreendedor no Brasil ele é um herói. É, Ele é um herói, literalmente. é. Porque Aí, diante de tudo e todo esse cenário aí, ele ainda conseguir investir, tomar risco, contratar e vender e comprar. É complicado, né? não é Mas fácil. a gente. E você É lida por isso que tem a diretamente. rede Exatamente, por isso que a rede está aqui, para poder, né, ser o braço direito e do a Perspective empresário. para tomar É, crédito exato. correto. Né? Toda essa parte financeira deixa com a gente aqui. Legal. Deixa eu pegar um aqui da minha caixinha do Instagram. É... Aí, ó, você viu? Isso chama 30% da atenção, né? renda fixa? Pois é, então, olha só que interessante. As pessoas Ah, na acham que live do Insta. que é só renda variável, né? Porque, eu comprei uma ação né, a tantos reais e subiu e deu Sim, lá 20, 30, 40, 50%. Tá, tudo bem, dá, né? Mas renda fixa, como eu disse, tem preço. Então, vou dar um exemplo assim fácil, tá? ah, E real. Então, por exemplo, você comprou uma renda fixa pré-fixada. O que é o sim. pré-fixado? Vamos supor, ele rende 14% ao ano, ponto. E daqui 10 anos, Você sabe pronto, que vai ser aquele 14% valor. para 10 anos. Cara, fantástico, né? Isso atende o seu planejamento financeiro, uma rentabilidade anual de 14%? Atende. Então, Sim, ótimo, tenha, tá? Mas não tudo. Por quê? Porque a taxa de juros oscila, pode ser para mais ou para menos. Vamos supor, se você tá com um juro hoje a 10,5, tá rendendo 14 esse título, tá bom. Tá muito bom, tá dando o quê? Uns 130, sim. 140% do CDI, ótimo. Só que se o juro disparar, Moisés, e for para 16 a taxa Selic, A renda fixa fica menor. aí tua renda fixa A vai estar menor. pré-fixada fica A menor. pré, que está rendendo 14, enquanto a Selic está 16, você está ganhando menos, tá? Sim, Só que e se, que é o cenário de longo prazo para 10 sim, anos, é o juro cair. sim, E o juro saiu de 10,5 e foi para 6%. Peraí, você está ganhando 14, né? Esse teu título, sim, que rende uma taxa de 14, ele tem um preço. Vamos supor que na época que você comprou ele a 14, custava R$ 1.000 o preço unitário desse sim. título.
que rende 14% ao ano. Esses 1.000 vão render 14% no ano, depois 14% no outro, 14 até o final de 10 anos. Então começou com 1.000, tá? Só que olha só que interessante. A taxa de juros foi para 8. Esse teu título que rende 14, ele está menos valorizado ou mais valorizado? Menos valorizado. Não, vamos lá. Ele estava 10 a taxa de juros e caiu Sim. para 8. Certo. Só que o teu Tá. título Eu ainda achei que mantém era 6 e 14. subiu para 8. Não, caiu. Tá. Então De 10 valorizou, para... Sim. né? Então teu título valorizou. Sim. E vamos supor que aí essa valorização, né? Vamos supor, 14 para aí esse mesmo título de 14, ele está sendo negociado hoje. Quem entrar, né? Sim. Quem tiver a oportunidade de entrar, vai ter que comprar a 10%. Sim. Pô, mas o mesmo título. Sim. Mesmo título. Só que você tem a 14, o mesmo título. Então, se eu quiser vender para alguém, eu estou abrindo mão de receber 14% nos próximos 10 anos. Então, naturalmente, eu vou vender mais caro. Sim. Então, de R$ 1.000, eu vou vender por R$ 1.300. Sim. O que equivale a uma taxa de juros de 10% no título. Sim. Entendeu? Entendi. Então, assim, peraí. Eu ganhei 30% em renda fixa porque o juro caiu e o meu título ficou ali travado com uma rentabilidade muito maior. Então, o preço que eu vou vender é maior. Então isso só dá para fazer se for na pré-fixada. Ou isso, na pré, Sim. né, que você garante uma taxa, ou aquele título IPCA mais. Então, Que ele vai IPCA acompanhar oscilando à mais medida que... 6% ao ano. Esse 6 não é Sim. pré? Sim. Então, aí se esse mesmo título, aí o juro Você vai caiu. ganhar em cima disso, dá mais de 6 lá. Exato. Entendi. Aí o juro caiu, né? A gente comprou. Tá aqui o juro. O juro caiu. Quando a gente comprou, tava o IPCA mais 6. Aí o juro caiu. Esse mesmo título, o preço justo dele, o mesmo título, o mesmo vencimento, o Sim. mesmo risco, vai estar IPCA mais 4. Tá vendo esses 2% que tem de taxa? 2 pontos. Vamos supor que é um título público com vencimento para 2060. Vamos supor que tem aí 30 anos. Sim. Você não ganhou 2%, saiu de 6 e foi para 4 título, vezes 30 anos, 2 vezes 30 dá 60. Você ganhou 60% em renda fixa e nem ficou no título. Você Nossa. comprou hoje e vendeu logo depois que caiu. Sei lá, se caiu de 6 para 4% o juro em 6 meses, você ganhou 60% em 6 meses em título público, que é o investimento mais seguro na renda fixa. Risco lá embaixo. Aí é o nosso merchan. Se você É quer, isso que eu ia falar né, agora. tradar renda fixa, você viu Trade que da renda trade, fixa. né, É. não é só renda variável, dá Isso. para tradar renda Não fixa. sabia, isso aí eu não Vem para sabia. Perspective, Eu não entendeu? sabia, não sabia que tradeava renda Né? fixa. E eu gosto tanto de renda fixa, e ainda você perguntou renda fixa e renda variável. Eu fiquei É. meio balançado e ainda fui para renda variável. Porque, Ah, isso. além disso, renda variável tem Sim. muitas outras coisas que dá para fazer além da renda fixa. Isso aí de Legal. renda fixa já é muito legal. E renda variável, então, tem mais coisas ainda. Teve gente aqui que perguntou, Hugo, em um futuro próximo vou começar a investir. Por onde começar? Eu acho que vai partir do perfil da pessoa, né? Isso, é identificar o perfil, né? E Primeiro. aí, dado o perfil, é bom ter ali a reserva de segurança. Monta a Sim. primeira reserva de Sim. segurança, com segurança e liquidez, e depois monta a carteira de investimentos de acordo com o perfil. Se for para longo prazo, a gente vai montar uma carteira de longo prazo, desenhar a quantidade de aportes, né, Sim. necessários, ou seja, de aplicações que ele tem que fazer por mês, né, para conseguir atingir o objetivo. Legal. Mas o começo, normalmente, Moisés, é sempre com aplicação mais conservadora, É. tá? Renda fixa, bem tranquilo. Por quê? De Porque falta de conhecimento, né? isso, porque acontece, o investidor hoje, Hugo, eu só investi em poupança até hoje. Tudo bem. Vamos lá, qual que é o próximo passo da poupança? Título público federal. Sim. Pronto. Aí o investidor olhou, falou, Hugo, tá ganhando mais que a poupança mesmo e tá muito seguro. Qual que é o próximo passo? Ele me provoca, então CDB. aí eu vou pro próximo passo. Aí, por exemplo, foi para um CDB, né, do banco. Rendeu mais. Tem um pouquinho mais de risco o título público, mas zero, vai, quase tudo igual. Hugo, que legal, rendeu melhor, não sei, qual que é o Sim. próximo passo? Entendeu? Então, vai com calma. Por isso que o nosso trabalho é uma jornada para a vida toda. Perfeito. Para a vida toda, tá? Perfeito. Nós, todo time de assessores da Perspect. Tem uma pergunta aqui, Hugo, como mudar a mentalidade? Preciso investir, mas penso que não posso e não sei como começar. Tá, é uma questão Questão da de mentalidade mentalidade. mesmo. Esse é muito importante. Eu acho que assim, o que muda bastante, sabe? A ajuda a mudar a mentalidade é quando Sim. você consegue visualizar. Treino de visualização. E o Sim. que a gente pode ajudar na visualização? Hugo, eu só tenho R$ 100 para investir por mês. Ou, às Sim. vezes não tenho isso. Mas se eu apertar aqui, tirar o Netflix, né? Sim, Algumas sim. as coisas que ainda roubam meu tempo, minha energia, talvez eu consiga poupar aqui os R$ 100. Pronto. Aí a gente começa, vamos fazer um plano.
aplicando R$ 100 por mês, para você constituir o teu futuro, tua aposentadoria. R$ 100 todo mês. Quanto você consegue com o Sim. Monify? Quando ele vai ver, caramba, eu consigo ter mais de R$ 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Aí ele começa a ver, Consegue destrava, visualizar e. destrava na cabeça que aquele R$ 100 que parece nada, que né, você gasta hoje, Uma bobagem ali. bobagem, né? Mas que garante para ele um futuro, aí ele para e fala, eu decidi que faz sentido isso para mim e eu quero. Legal. Aí quando ele decidiu isso, aí pronto, aí destravou, aí ele começa a tomar as ações necessárias para isso, né? Perfeito. Cancela o Netflix, né? Pegando esse ponto Lançamentos, aí, Hugo, vai ganhar mais dinheiro, né? em relação a essa jornada, aí entrando também no que a Perspective faz, tá? Tem uma pergunta aqui que é: a partir de qual patrimônio ou renda vale a pena contratar uma assessoria? E aí eu acho que vale a pena também você falar um pouquinho da Perspective, como que funciona o trabalho de vocês lá. Perfeito, tá? A nossa assessoria, ele é custo zero. Zero, a Sim. gente não cobra nada. Zerão. Zero. Ah, mas como é que é zero? Como é que a gente remunera? É simples. Você faz seu investimento hoje no Banco do Brasil. Você paga uma taxa de administração lá para ficar fazendo um fundo de investimento. Quando você vem aqui, né, na Perspex BTG Pactual, você vai pagar uma taxa de administração também. A diferença é que a gente vai buscar um investimento do mesmo risco mais seguro e ainda com taxas menores. E isso vai fazer com que a rentabilidade seja maior. Então você ganha dinheiro, investidor, e nós ganhamos dinheiro também, porque parte dessa taxa de administração a gente recebe. É interesse de vocês, enquanto Perspective, para poder fazer com que a rentabilidade seja cada vez maior. Você Perfeito. vai trabalhar para que ele ganhe mais e com esse trabalhar para que ganhe mais, vocês vão ser remunerados também. Exato, é o ganha-ganha. Né? Quanto mais o nosso investidor ganha, mais ele fica Sim, satisfeito, mais ele vai investir e mais ele vai indicar os amigos. perfeito. Então a gente cresce todo mundo juntos. Né? Então não tem nenhum custo. Aí tem uma régua. Óbvio que tem o nosso limitação de tempo, né? Sim, Então o assessor ele não consegue cuidar, né, de X clientes, chegar naquele topo, ele não consegue mais. Então o nosso corte de atendimento, né, sim, é investimentos acima de R$ 500 mil. sim. Aí tem a nossa assessoria personalizada, né, o assessor proativo. Ah, algo mais abaixo disso, não posso nem abrir conta? Bom, Pode, e a gente tem uma área reativa, que é o nosso digital, que aí não é proativo, mas ele está ali para tirar dúvida, para te ajudar na locação. Então a gente consegue atender e ajudar todo mundo. E é democrático. Tá? Tem que ser democrático os investimentos. legal. E aí vai ter investimento também para a turma acima de R$ 70 milhões, que é Sim. multifamily office, né? Uma solução assim mais específica ali também. Vai do iniciante ao mais Sim, avançado, o investidor qualificado, né? Investidor perfeito. qualificado hoje é a partir de É, 13 milhões, né? R$ 1 milhão 1 milhão, qualificado. investidor Uhum, qualificado, né? isso. Hugo, tem uma pergunta aqui no YouTube. O que são debentures? Vale a pena? Tá. A gente O, falou um pouquinho lá no início de é, debentures, mas de uma forma um pouquinho mais ah, simplista, se é que a gente pode falar assim. vamos sim. Vamos lá. Na ótica de investimento, quando você vai investir em renda fixa, Sim, né? Eu expliquei renda fixa é porque você tem prazo definido, você tem rentabilidade já certa e sim, você já sabe para quem você está emprestando. São as perfeito. três coisas. Por isso é renda fixa. Sim, Tem títulos de renda fixa. Renda fixa é um empréstimo, você está emprestando para alguém. Então, se você empresta para o governo federal, você está recebendo um título público como perfeito. investimento. Se você empresta para o banco, você está recebendo um CDB como investimento. Se você empresta para uma empresa privada, você está recebendo uma debênture. Então, debênture é um título de renda fixa para Pode empresa. crer. Mas aí, toda a estrutura que seria a equipe acho que seria da corretora, digamos assim, não sei, me corrija se eu estiver errado, tá? Toda a estrutura que vai avaliar qual o risco daquela empresa, né? Que aí o Perfeito. investidor ele precisa saber que essa empresa faz sentido ou não investir, por exemplo, vou dar um exemplo, que é a Alumar. Será que a Alumar emitiu debêntures? Faz sentido eu investir na Alumar? E aí outra pergunta, o investidor ele sabe através de quem que a Alumar está emitindo debêntures que ele pode investir na Alumar? Como é que funciona isso? Perfeito, perfeito. A primeira pergunta, né? De quem é a responsabilidade? Sempre é do investidor. Sim, Ele que vai ter que, no final, assinar embaixo, né? Apertar o botão para investir. Só que, óbvio, calma, nós estamos aqui sim, para poder ajudar. Então, a gente facilita tudo. Tem todos os materiais oficiais, oferta, todos os estudos, já tem análise para isso, né? E não só análise do BTG, mas análise de vários players de mercado para poder te ajudar nessa tomada de decisão, né? Tem as agências de rating, né? sim. Então, aqueles níveis de classificação de risco, sabe? Aquele Também classifica para 3A, as empresas? AAA, sim, países, empresas e as emissões desses Perfeito. países e empresas. Então, debênture tem rating. Sim, Então, se for um AAA,
né? O 3A, que é o nível máximo de segurança de emissão, você vai ver que essa emissão é AAA, provavelmente a empresa também é AAA, Sim. né? Então, esse é o nível máximo de segurança. Aí, o que você pode estabelecer? Metodologia. Então, vamos supor, eu só invisto em empresas nível AAA. Pode ser? Ou até o B ali, Ou, A e B. isso, de Acima B, disso, não. de grau de investimento para cima, né? Perfeito. Ok. Ou só de A para cima, né? O Sim. que a gente faz, tá? A gente só investe de A para cima, sendo AAA 5%, duplo A 3% e A Quando você fala a 1%. gente, é o que vocês Percentage. É, recomendam para os é. clientes. Que a gente, Sim, na nossa metodologia de alocação, o que a perfeito. gente faz, o que a gente recomenda para os nossos clientes. De novo, o que a gente recomenda, né? Se ele quiser mais ou menos, aí, ó, você tá Sim. entendendo, né? Tem ressalvas. É, entendeu? Entendi. Aí é perfil também, ajuste, tudo ok, né? Perfeito. Existe a possibilidade de investir em renda variável sem correr risco? Ou Então, é, tem. em renda variável sem Renda correr variável sem risco? corrida? Tem. Seriam fundos? Não. Não. Você fazendo um hedge, uma proteção Ah, da tua sim. carteira. Você compra a ação e compra um Garante seguro. que. É, Entendi. você compra o seguro. É igual, né? Você compra o carro, faz o seguro, você tá com o carro sem risco, concorda? Quer Sim. dizer, O o risco risco é só o qualitativo valor é da. Sim. bater, ok, mas o risco financeiro, você já tá Ele travado, se limita ao valor da franquia. que é o valor do prêmio da franquia, Sim. né? Se tiver franquia, do Isso. prêmio. Ações Isso. é a mesma coisa, dá para você fazer seguro. Você compra Sim. ação e compra ação e compra o seguro para ele. Teu risco máximo é o prêmio do seguro Entendi. que você colocou. Naturalmente a rentabilidade reduz, né? Um pouco. Mas Porque aí a reduz por conta da rentabilidade, segurança que pois é, acaba aí sendo vamos maior. supor, a ação, o custo do seguro foi, sei lá, X% no ano, Sim. né? Sei lá, 10% do valor da ação no ano. Se a ação disparar e for para 50%, você vai ganhar 40%. Sim. 50 menos o custo do seguro, né? O carro é a mesma coisa, você tem que fazer a conta do Sim. carro mais a conta do seguro. Sim. Então, Perfeito. isso já é uma conta natural, né? E isso produz um resultado que é a pergunta, né, do nosso ouvinte aqui: é possível investir em ações sem risco? Sim, Sim. mas comprando ação e comprando seguro ao mesmo tempo. Só Hugo. precisa de conhecimento, né? Não, só Não é é o que a isso? gente tá trazendo É, aqui pro pessoal. não é isso? A gente tá chegando ao finalzinho aqui do nosso episódio. O japonês mais expert dos investimentos aqui, ó. Legal. Quem tá falando aí? É o Igor. O Igor? Igor. Boa. Abraço pro Igor. Hugo, cara, eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade, pela presteza de estar aqui com a gente, privilegiando aqui o nosso espaço, né, de levar um pouco de conhecimento para os empresários, para esse público empreendedor que muitas vezes está imerso, como a gente falou aqui, você citou muito bem, está imerso na operação, mas não consegue parar para entender o que está acontecendo ao redor e principalmente nesse segmento, nesse ramo de investimentos, nessa área de investimentos, como que isso influencia, seja a PJ e seja também a pessoa física. Então, nosso propósito aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo, é de munir vocês de informações para que vocês invistam melhor, tomem melhores decisões de investimento na pessoa física e na PJ. Eu queria abrir aqui para você nos trazer aqui as últimas palavras e realmente aqui fica a minha gratidão, tá, Hugo? Obrigado, Moisés. E, assim, ó, Fala, inclusive, como que a gente pode encontrar vocês, né? E tá como que bom. quem está querendo investir pode ter acesso lá à Perspective. Perfeito. Né? Então, assim, é, nós somos especialistas, temos dons e a gente usa para uma área. Né? Então, você na gestão de empresas, o meu na área de investimento e finanças, e assim como tem um advogado, tem um médico, cada um é especialista. E a gente precisa de um dos outros. Né? A É, gente se precisa. Né? Dos dons dos outros, e tá certo. Então, eu percebo que o empresário ele é muito bom naquilo que ele faz. Né? E uma das disciplinas dessa parte de investimentos não foi muito bem mostrado lá atrás, porque não se discutia investimentos. É um negócio mais novo, sabe? É recente isso. Nos últimos 10 anos começou a disseminar mais essa disciplina, esse tema sobre investimentos. Então eu entendo. sim, Então é o nosso papel mesmo é, estar do lado do nosso cliente, nosso investidor, educando, ajudando, sendo o tempo dele também, porque não tem tempo, sendo o conhecimento dele, porque às vezes não tem conhecimento, e sendo os dois, né, do lado dele. Então, assim, é bacana, né, essas oportunidades. Obrigado pela oportunidade de abrir
o espaço aqui, né, da rede, do podcast, para a gente poder debater sobre esse assunto, que é muito importante, né, para os investidores, para os empresários. E, bom, como é que encontrar, né, a Perspective? Pode encontrar no nosso Insta, né, @Perspective Investimento, e o meu Instagram é o @Hugo Otani, né, Otani é Otani, Hugo Otani tudo junto. Tá? Legal. Obrigado, tá, Hugo? Obrigado mesmo. Você que é investidor, que tem a expectativa aí de se tornar, tenho certeza que as portas lá da Perspective estão abertas. Ah, Moisés, eu não tenho tanta grana, mas aí existem modelos, né, de atendimento que com certeza vai atendê-los. Eu queria agradecer a sua audiência, queria agradecer você estar presente conosco até o final dessa live. Teremos os próximos episódios e fica aqui a minha gratidão. Você pode encontrar a gente no @rede com 2D consultoria e no @eu sou Moisés Medeiros. Você pode entrar lá e acompanhe também a gente no nosso canal do YouTube, assiste os outros episódios do podcast. Teremos o próximo e nós contamos com você. Até breve e sucesso nos seus negócios. Tchau, tchau. É isso.